Everybody knows that house can propel you. Olá, trader, seja bem-vindo a esse vídeo. Douglas aqui falando. Então, no vídeo anterior a gente fez lá 22.774,33 centavos em reais. Hoje a gente vai fazer novamente as nossas operações. Eu já gravei as operações aqui no computador, tá? Que eu fiz pela manhã. Então a gente já fez as nossas gravações aí de manhã e nossas operações. E vamos colocar aqui para você verificar como que a gente se saiu. Virando VIP, a gente tem uma coisa que chama transações sem risco junto com a corretora. Eu peguei ali R$200 de transação sem risco. Perceba que lá em cima ele mostra que a gente ativou uma transação sem risco com limite, tá, de R$200. E fiz minha primeira entrada, ou seja, pegando esse topo ali, ó, de pullback, tá? Seria um topo. E a nossa estratégia, como você percebe, a gente dá preferência a quando os candles estão acima da média móvel de 200, tá? Um inscrito no canal que ele perguntou como que ele configura a média móvel de 200. Perceba que aqui do lado esquerdo tem indicadores. Como é uma gravação, eu não vou conseguir entrar. A gente clica aqui, tá? Coloca a média móvel, tá? SMA, ele vai aparecer um 10 aqui. Você vem aqui do lado, ó, e coloca o pontinho e coloca 200, tá? E aí já fica com a média móvel aqui colocada para você automaticamente. Então a gente fez nossa segunda entrada aqui de 150, também a gente colocou aí como operação sem risco. Isso ajudou bastante aí, porque a gente, se caso tiver a perda, volta o saldo aqui anteriormente. Deixa eu verificar aqui então a gente colocou aqui, ó. Perceba que a gente teve o erro da estratégia aqui, a gente não teve o ganho. Então perceba que ele voltou, ó, para 774,33. Tá? Isso daí facilita bastante. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Aí a gente pegou também mais uma de 150. Neste caso, veio um candle mais forte aí, de queda. A gente operou para o próximo candle acreditando que seria de queda também. Então a gente já estava com o valor sem risco mesmo, tá? Então isso daí já ficou tranquilo neste ponto. Aí perceba que a gente fechou então com lucro. Aqui é uma planilha que a gente utiliza. Então foi para 22.909. Perceba que a gente já fez 0,59% da nossa banca do dia anterior. Então hoje foi dia 20/3 de 2019. Então foi um loss e um win. Então a gente vai atualizando nessa planilha. Aqui eu coloquei um comentário que foi uma operação sem risco. Então foi um loss que ficou nulo aí, como se tivesse sido um empate. A estratégia que a gente está utilizando é suporte e resistência com a média móvel de 200. No dia 20/3 de 2019, o payout a gente vai colocar mais ou menos 87. E aqui vamos prosseguir. Então a gente analisa novamente, ó, então tem mais R$200 como transações sem risco. Então a gente vai fazer mais uma entrada de R$200. Então eu percebi que bateu no suporte, a gente fez uma entrada para cima. Fechamos negativo essa e o saldo automaticamente voltou porque estava sem risco. Então a gente não lucrou, também a gente não teve perda. E teve mais uma ainda para a gente fazer uma operação sem risco de mais uma de R$200. Agora a gente acreditando para queda, deu um erro, tá? Não tivemos o acerto. Então vamos lá atualizar novamente. Então na planilha aí a gente fez toda a atualização. Foram no total 3 operações sem riscos aí. Agora a gente vai fazer uma entrada para queda, tá? Acreditando neste ponto aqui, ó, que seria de queda. E ainda mais que fechou um candle pequenininho, então foi um falso rompimento, por ser um candle pequeno. Porém, mesmo assim, deu o erro também, porque ele fechou em doji, a gente acabou perdendo aí por um ponto. A próxima entrada, então, foi no NZD-CHF.
Agora, como a gente já estava numa operação que já está com risco, a gente já fez, baixou um pouco, né? Foi para R$80 e foi indo, e a gente teve aí, ó, o acerto. Então também, ó, quase por 1 ponto, 2 pontos aí, a gente conseguiu ter o acerto, gerando aí pra gente, já também fomos para 22.981. Então perceba que deu lucro já de 0,91% no dia de hoje. E atualizamos a planilha aqui. A próxima entrada de alta de R$80 também. Então essa a gente fechou também no loss. E aí a gente fez na sequência mais uma de alta, porém também deu loss, tá? Então foi 2 seguidas de loss aí, sem problema, tá dentro do nosso gerenciamento de risco. Então foram 5 loss, sendo que 3 foram sem risco e 2 foram com risco. Então perceba que a gente atualizou nossa banca para 22.821, diminuímos um pouco, então de 0,90 fomos para 0,21%. A gente procurou novas oportunidades e aqui a gente faz mais uma entrada de queda de R$80. Então essa deu o acerto, R$ 22.893,33. A gente vai lá e atualiza a planilha novamente. Agora eu acreditei que ia continuar descendo e a gente colocou aí 80 para baixo. E aí acertamos aí com folga. Então fomos para 22.962,93. E agora voltamos para 0,83%. Agora uma entrada de alta, acreditando nesses pontos aqui de suporte. E aqui a gente teve então o acerto aí, fomos para R$ 23.034,93. Atualizamos novamente a planilha. É muito importante você atualizar a planilha ou fazer um fluxo de caixa aí do mercado financeiro. Então já fomos para 1,14%, tá? E aqui a gente finaliza. Eu tirei um print de todas as minhas operações, tá? Então eu faço isso aí para ter um controle melhor. Então peguei aqui o print e verifiquei, ó, 3, 4, 5 operações de êxito, 3, 4, 5 de loss e uma empate. Então foi 5 a 5, porém saímos no lucro porque a gente utilizou operações sem risco. Agora a gente atualiza finalmente a planilha aí, 5 loss e 5 wins, e eu coloco esse print, eu vou deixar ele pequenininho. Então perceba que eu vou diminuir ele e coloco ele ali na parte de ativos. Se eu quiser consultar em algum momento, é só eu abrir ele novamente, ok? Então vamos olhar a planilha atualmente como ficou. Então agora a gente está aqui com R$ 23.034,93 com 1,14, e aqui a gente, se atualizar nessa parte em amarelo, então para 23.034,93, a gente percebe que desde quando a gente começou, a gente teve um lucro real de 2,38%, corresponde a R$ 534 ontem e hoje. Então a gente percebe aí, ó, que foi no dia 19 e no dia 20. Então, enfim, boa sorte, bons trades. Clique, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, porque eu tô vendo que muitas pessoas estão deixando de se inscrever no canal, ok? Até mais, sucesso! Everybody knows that house can propel you.